Um problema que tem crescido muito durante a pandemia, quem já tinha o problema sabe que ele se acentuou e que alguns se tornaram seríssimos, é o problema do alcoolismo. É muito sério a gente conseguir separar quando estamos falando do alcoolismo e quando estamos falando do beber socialmente. Principalmente para a pessoa que tem problema com alcoolismo, é muito difícil fazer essa separação de quando deixa de ser um hábito, um prazer e passa a ser um transtorno. Queria conversar um pouquinho com você sobre isso hoje, porque a gente sabe que o alcoolismo ele tem um poder de destruir vidas, destruir profissões, destruir famílias e principalmente destruir a personalidade dos indivíduos. Então eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso hoje. Então assim, nós falamos de alcoolismo quando apresentamos uma incapacidade de controlar a ingestão de álcool, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista emocional. É quando nos tornamos dependentes do álcool. E tem vários tipos de alcoolismo, tem várias categorias de alcoolismo que a gente tem que prestar atenção, que vai desde do alcoólatra antissocial, do jovem que começa a beber muito cedo. Nós temos o alcoólatra funcional, é aquele que bebe todos os dias, ele tem por volta de 40 anos, bebe todos os dias, mas consegue ainda funcionar, consegue cumprir as etapas normais de trabalho, sob prejuízos, obviamente, familiares, pessoas que têm problemas de divórcio, problemas de relacionamento, pessoas que apresentam algumas outras comorbidades. É importante que falemos aqui que 60% dos adultos que bebem são esses adultos funcionais, né, que vão se equilibrando de uma corda bamba, tentando manter a vida junto com o alcoolismo. Depois, então, esse problema cronifica quando a pessoa não faz a intervenção necessária, que se tornam os alcoólatras crônicos, onde os prejuízos são bem maiores, onde a pessoa começa a ter prejuízos profissionais, os prejuízos existenciais, perda da não receber um tratamento, e que cronificaram e que começam a apresentar prejuízos familiares, existenciais, profissionais. São aquelas pessoas que acumulam grandes perdas e que foram pessoas que não foram tratadas. E também temos nessa outra linha o alcoólatra familiar, que a gente chama de familiar intermediário. É aquele alcoólatra que ele tem familiares que bebem, são pessoas que se recusam e não admitem que possuem, que estão doentes, que é o alcoolismo. Neste caso do alcoolismo, que a gente chama do alcoolismo intermediário, são pessoas que têm familiares, foram criados num ambiente de alcoolismo, estão acostumados, são pessoas que se recusam a tratamentos, geralmente apresentam quadros de transtorno de personalidade associados ou se envolvem com o uso de droga, cocaína, ópio e outras drogas, maconha também se usa, muito comum, associado com o alcoolismo com a maconha. Então, assim, 64% da população brasileira está dentro desse quadro, né? Eles costumam ter boa educação, eles têm uma formação até boa, até nível universitário, também situados no mercado de trabalho, mas apresentam esse problema tanto na família quanto na sua própria vida. Então, o alcoolismo é um problema sério, não é sem vergonhice, não é falta de caráter, é uma doença e como uma doença precisa ser vista. O alcoolismo acarreta muitos transtornos para os familiares. Eles têm problema, toda pessoa que convive com o alcoolista apresenta sérios transtornos também emocionais, principalmente quadros de depressão e ansiedade. E o alcoolismo precisa ser visto como uma coisa séria. O alcoolismo é uma doença, não é uma falta de vergonha na cara, não é uma falta de disposição para mudança. O alcoolismo é uma doença e como uma doença ele precisa ser visto. O alcoolista, bem como a sua família, precisa ser tratada. A pessoa que costuma conviver com um alcoolista apresenta quase sempre transtornos de ansiedade, quadros sérios de depressão. Os filhos acabam também sendo onerados pelo problema. Então, a família precisa de intervenção. Então, o alcoolismo é uma doença, pode ser tratada, tem como melhorar a vida não só do alcoolista como dos seus familiares, só que o problema tem que ser reconhecido. Tem que ser então, porque já gastei todos os meus stories para conversar
quais são as melhores intervenções e o que pode ser feito quando estamos com esse problema ou temos alguém na nossa família com este problema, ok? A gente volta a falar mais sobre isso. Abraço.